Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que você estiver assistindo a esta aula gravada. Estamos aqui numa aula de economia compartilhada. Vamos falar sobre economia compartilhada. Tema muito interessante sobre economia compartilhada e os contextos econômicos e sociais. Esse artigo, né, da Lazari, Petrini e Souza, né, ele realmente faz uma abordagem sobre o mercenarismo, ou seja, você realmente utilizar a economia compartilhada de uma maneira mercenária, ou realmente para utilizar para o bem comum. Ou você vai utilizar para beneficiar a sociedade e realmente dar o sentido real da economia compartilhada, ou você vai utilizar para poder realmente simplesmente se beneficiar como a economia tradicional. Então, é uma discussão sobre as questões que envolvem essa economia tradicional, né? Essa economia que está relacionada aí vamos dizer assim, a economia mainstream, né? Podemos falar assim, como nós falamos na economia, na economia e ciência econômica de maneira geral, a ciência realmente que é mainstream, né? Então, eu peço que vocês realmente depois leiam esse artigo ele vai abordar então aqui. Daqui a pouco eu vou projetar nas telas, mas eu gostaria de, antes de fazer essa projeção, considerar isso aqui, com relação o que realmente foi analisado. Foi analisado basicamente no que tange a economia compartilhada, esse aspecto assim, a economia compartilhada com fins sociais, a influência potencial da economia compartilhada. Uma abordagem assim que, na verdade, está relacionada, por exemplo, você tem vários tipos de aplicativos, né? Os mais conhecidos aplicativos que existem de economia compartilhada, eles são o Airbnb, os icônicos, Airbnb, e qual é o outro que tem? É o Uber. São os mais icônicos, os mais utilizados, então, em termos de economia compartilhada. Mas aí que é a grande sacada. Esses são pagos. Você tem as plataformas que não são pagas. A discussão aqui é: as que são pagas, elas promovem a inclusão social na economia compartilhada, e as que não são pagas promovem mais ainda? Quem realmente está promovendo mais? As duas promovem juntos? Será que não está vendo o mercenarismo das plataformas que cobram? Né? Então, esse aqui é o lance. Então, existem narrativas que são diferenciadas com relação a esse tipo de plataformas com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Tem várias narrativas falando sobre esses assuntos. Então, o que se verifica? Esse trabalho que nós estamos discutindo aqui, ele vai analisar que as plataformas sem fins lucrativos, elas provavelmente podem influenciar mais socialmente, dependendo do contexto econômico para as duas, elas podem ser mais profundas no termo de contribuição social do que as outras. Elas podem ser mais realmente abrangentes, mais inclusivas. Ou seja, as sem fins lucrativos podem ser mais inclusivas do que as que são com fins lucrativos. Né? Então, elas podem ter um potencial transformador maior, certo? Então, a grande questão é essa, analisar essa questão dessas narrativas. A oportunidade de geração de emprego, de renda, pode ser muito maior para as plataformas não pagas. É isso que eu estou querendo dizer. Vou dar um exemplo para vocês. A própria questão da África do Sul. África do Sul. África do Sul, pessoal, ela tem uma diferença de renda muito grande. A pobreza, distribuição de renda, desigualdade social, vários aspectos da África do Sul deixam a desejar. Né? Então, só que lá, quando chegou realmente as plataformas pagas, como por exemplo o Uber, ajudou muitas pessoas a saírem da pobreza, saírem da marginalização, na pauperização. Muitas pessoas realmente, não só o Uber, mas outras plataformas, as pessoas foram beneficiadas com isso. Então, houve um benefício social. Existem pesquisas que indicam que aproximadamente 50 mil pessoas são beneficiadas aí periodicamente com o Uber, né? Não sei se é mês a mês, eu acredito que é mensalmente com a plataforma Uber, que ajuda muitas pessoas a realmente serem incluídas. Mas, ao mesmo tempo, há discordâncias de que quem ganha mais são os donos da plataforma paga do que as próprias pessoas. Nós já entramos nessa discussão de que quem é realmente funcionário? Será que a pessoa que trabalha usando uma plataforma paga acaba sendo um funcionário não pago, não remunerado
da Uber ou da Airbnb ou dessas plataformas pagas de maneira geral. Né? Nós temos aí várias plataformas. Se você for considerar o volume de coisas que oferece, por exemplo, alguns dizem assim que como é que a Netflix tem lucro? Por causa do volume de filmes que ela oferta para as pessoas. Eu fico pensando, como é que ela pode ter lucro? Né? Que negócio é esse que ela consegue ter lucro? Mas ela só, por exemplo, com o seriado Friends, ela lucra milhões de só colocar seriados como esses que são icônicos, vamos dizer assim. Então, pessoal, realmente há um grande ganho para esses serviços de streaming, mesmo que você olhar assim, não, eles estão compartilhando um monte de coisas aqui, e por um custo, a relação custo-benefício de um filme desse, que se você fosse locar, você pagaria 20, 30 reais. As locadoras, cadê a locadora? Antigamente você via um monte de locadora. Cadê a Blockbuster, aquelas locadoras que você via que top, aqui em Brasília, por exemplo? Aí você via um monte de locadoras assim em vários lugares. Aí foi reduzindo, porque as pessoas. Quem é que vai alocar um filme se você paga um serviço de streaming com uma relação custo-benefício muito pequena? Né? Então, quer dizer, você fica vendo assim como é que realmente elas tomaram conta os serviços de streaming, porque existe uma inovação social com a economia compartilhada, mas existem várias narrativas com relação ao contexto, ou seja, dependendo do contexto, pode haver uma diferenciação sim na maneira como é feito, prestado esse serviço. De fato, a economia compartilhada representa um novo conceito, que altera a forma como as pessoas se relacionam. Isso já demonstra um novo movimento, né? Realmente com relação a esse contexto que nós estamos vivendo aí mundialmente, da maneira de você contornar até crises econômicas. Porque, por exemplo, a economia compartilhada, praticamente, podemos dizer, o boom da economia compartilhada foi na crise dos subprimes, na crise de 2008. Em 2008, teve uma crise nos Estados Unidos do mercado imobiliário. Com essa crise, vocês observam que muitos problemas surgiram, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo, porque a financiarização do mundo e a dependência financeira de muitos mercados atrelados ao dólar e toda essa relação de dependência econômico-financeira de determinados países, ao Banco Mundial. Então, você vê que assim, uma hegemonia dos Estados Unidos, quando teve uma crise, afetou o mundo. E sempre quando tiver uma outra dependência, se passar para a China, vocês estão vendo que a influência que a China está tendo no mundo, comprando vários empreendimentos, você vê que na verdade, é um capitalismo de Estado, né? Com retórica de socialismo, mas é isso. Ela tem vários, está comprando um monte de empreendimentos na África, até nos Estados Unidos, né? Até nos Estados Unidos. Então você vê aí que houve esse boom, essa dependência econômica, independentemente de que país possa vir, devido a uma crise financeira, e isso afetou o mundo. Então as pessoas precisavam se inovar. Como gerar renda, emprego e renda? Então a economia compartilhada teve o boom em 2008. 2008 foi o ápice da economia compartilhada. Então, nós vemos aí um novo modelo de negócio que surgiu, na verdade, com um crescimento estimado em 20 vezes, né? 15 bilhões, só em 2015 que se apuraram das expectativas bilionárias aí que se passou em 2015, na verdade, foram mais ou menos mais de 300 bilhões. Né? Na verdade, em 2015 foi 15 bilhões que se movimentou com isso, esse novo modelo de negócio. E a perspectiva, na verdade, para 2025 seria 300 milhões. Eu não sei o que vai acontecer agora com essa pandemia. O pessoal estava falando sobre movimentar de 15 bilhões para mais de 300 bilhões em 2025. Mas não acredito que com a economia mundial agora, com esse problema dessa crise, eu acho que vai continuar o boom da economia compartilhada. Quem sabe até aumente, né? Porque agora a crise se intensificou. A economia colaborativa ela é uma alternativa, assim como a economia solidária, por meio também de cooperativas, são alternativas para esse momento de crise. Em vez de ser esses 300 bilhões que estavam pensando, talvez possa ser uma movimentação maior, né? Pode ser uma movimentação maior, né, em termos de economia compartilhada. E observe, pessoal, quando você pensa no termo, por exemplo, o termo em inglês para
o pessoal que oferece o serviço é provider, né? E o que consome, consumer. Né? Aí criaram, na verdade, uma nova palavra, um neologismo em inglês, prosumers, ou seja, aqueles que ofertam e consomem ao mesmo tempo. Então você não tem quase que uma diferença, porque a pessoa está ofertando e se beneficiando do serviço. A informalidade tomou conta desse universo de negócios, com esse novo modelo de negócios com a economia compartilhada. Né? Então, vocês veem aí que está relacionado a otimizar recursos que estão ociosos para haver uma transformação social. E o grande sacada é essa: inovação no consumo, inovação no fornecimento de serviços. Okay? E numa nova geração de emprego e de renda, resultado desse boom, né? Dessa nova maneira de fazer o negócio. Então, você vê aí, então, que a economia compartilhada ela pode ser também entendida como um meio de acesso à renda para os indivíduos, inclusive, assim, indicando um potencial contribuição para transformações sociais. Ela também pode ser entendida como uma maneira de você sair das desigualdades sociais, situações de risco, de vulnerabilidade social. Em tese, é tudo isso. Né? E para esse trabalho, eu peço que vocês leiam depois esse artigo, tá? Que nós vamos entrar daqui a pouco com os slides apresentando, que vocês percebam a grande sacada da pergunta. Como os contextos econômicos e sociais influenciam no potencial transformador da economia compartilhada? Como determinados contextos podem influenciar? Porque, por exemplo, em 2008 teve aquele boom. Agora, nós não estamos sabendo exatamente, precisa pegar melhor os números, do que aconteceu em 2020 em termos de economia compartilhada. É possível mensurar aí exatamente isso? Por que eu estou falando isso, pessoal? Nós podemos mensurar o boom da plataforma paga, mas não conseguimos mensurar das plataformas, talvez, ou dos serviços não pagos, ou seja, plataformas que não cobram. Talvez plataformas que não cobram serviço, elas tenham também que prestar contas dos serviços. Eu acredito que é possível conseguir isso. Né? Então, pode ser que em pouco tempo, aí, em algum momento, nós tenhamos tanto das plataformas pagas como não pagas, o que resultou dos serviços que elas estão prestando. Quem sabe? Né? Mas o fato é que os números oficiais nós vamos dispor, nós não temos ideia dos números que não são da economia informal em torno disso. Não temos nem ideia. Né? Por isso que o Estado também está querendo realmente controlar isso, né? Como é que as pessoas estão usando isso, trabalhando sobre esse assunto e realmente fazendo com que isso seja a bola da vez, as pessoas estão fazendo isso, então ele está querendo ter uma maneira de de ele mesmo controlar, arrecadar, né? Então, existem as diferenças e semelhanças de várias narrativas nesse discurso de economia compartilhada, que é uma possibilidade de você compreender os efeitos econômicos e sociais analisando o contexto. O que está acontecendo baseado na análise de contexto. Você verifica o contexto econômico e começa a perceber o que é que está acontecendo. Né? Então, existem vários estudos aí que afirmam que é relevante buscar entender por que diferentes atores atribuem para significados distintos ao fenômeno dessa economia compartilhada. Então, está relacionado a práticas sociais, às posições discursivas, né? Então, realmente, são coisas que realmente precisam ser consideradas quando nós falamos aí de economia compartilhada. A economia compartilhada, você observa aí também que, por exemplo, os icônicos que eu falei para vocês, Uber e Airbnb, de fato, são os elementos icônicos quando nós pensamos em economia compartilhada. Mas são além desses exemplos icônicos, que são empresas com fins lucrativos, nós temos aquelas que são sem fins lucrativos. Depois vocês podem acessar aí o banco de tempo. É um sistema de trocas de bens e serviços por tempo. Então você tem lá o banco de tempo, acessa a plataforma do banco de tempo, uma plataforma não paga, por exemplo. Né? Aí deve ter várias transações lá, né, com o pessoal realmente usando uma plataforma não paga, de bens e serviços lá. Tem o Couchsurfing, então é um serviço de hospitalidade também. FreeCycle, plataforma de trocas de objetos. São as plataformas que realmente são utilizadas para poder você não pagas, né? Você tem várias coisas de objetos que você troca lá. Faz trocas sim, quer dizer, você tem aí. Como são trocas, não tem quase, talvez,
retorno para determinadas empresas que poderiam querer cobrar por um serviço de troca, né? Vira e mexe pode valer a pena, dependendo do tipo de troca que você faz, cobrar, né? Uma plataforma paga. Mas o que se percebe aqui? A valorização das empresas vinculadas à economia compartilhada ultrapassou empresas estabelecidas há muito tempo, né? Nos setores não só de turismo, transporte, mas também outros segmentos, como educação, finanças, espaço, trabalho. Você tem então uma elevada valorização desse mercado. As plataformas têm se tornado objeto de mais de controvérsia e também questionado. As pessoas têm questionado essas plataformas. Por quê? Porque o discurso é uma, a narrativa é uma, de que a economia compartilhada é uma retórica de benefícios econômicos, sociais, ambientais, de quem participa, né? Vai realmente uma maneira de você superar o capitalismo, aumentando. Alguns estão falando, na verdade, de que elas, na verdade, estão aumentando as desigualdades sociais, em vez de superar o capitalismo, estão exacerbando o capitalismo. Veladamente, a tudo isso aí, está realmente havendo uma. Isso, pessoal, isso aí é realmente para determinados autores. Né, determinados autores que discutem a economia compartilhada. Tá realmente fazendo com que seja mais exacerbado, aumenta as desigualdades sociais para alguns. Aí, como é que eles pontuam essas questões? Esse que é a grande sacada aí. Né? Que, por exemplo, alguns dizem que aproximadamente 75% dos aluguéis da Airbnb são provenientes de casas inteiras, ou seja, a pessoa ela não usa um quarto, ela aluga a casa inteira. Então, ela funciona como um mercado tradicional. Né? Se a pessoa tem, por exemplo, uma garagem, tem a garagem usada para isso. Em vez de, usa todos os recursos ali disponíveis, né, para você, na verdade, trabalhar como se fosse uma empresa tradicional. E existem até uns casos de monopólio, algumas páginas que falam sobre essa questão de projetos que envolvem economia compartilhada, né? Então, pessoal, realmente é uma discussão ferrenha aí com relação a isso, de que realmente pode, na verdade, empresas que dominam, inclusive, o mercado pago dessas plataformas, elas dominam o mercado, potencializando, inclusive, uma distribuição desigual de riqueza. Então, por isso que é uma grande discussão entre plataformas pagas e não pagas. O que se fala, geralmente, por exemplo, antes de efetivamente apresentar algumas porções do slide, os efeitos da economia compartilhada, se fala o seguinte, que ela produz externalidades positivas. E mais alguns estão falando sobre externalidades negativas e impactos no mercado tradicional, ou seja, impactando o mercado tradicional de maneira negativa. Porque enquanto a pessoa está pagando seus impostos, a pessoa que está na economia compartilhada não paga os mesmos impostos. E isso realmente tem gerado uma discussão séria, se realmente vale a pena esse mercado de economia compartilhada, se ele realmente é adequado, se ele realmente contribui socialmente para o mercado tradicional ou não. Então, há uma discussão fortíssima com relação a isso. E, inclusive, devido à informalidade, devido à falta de registros e tal, de maneira mais organizada, e até mesmo sendo mais organizado, acaba diminuindo o valor dos salários, mesmo sendo tudo muito bem organizado, diminuindo o valor do salário, porque você reduz o custo da economia tradicional, e reduz o custo também, salários também são custos. Então você está reduzindo o salário das pessoas que trabalham nesse tipo de mercado. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, há uma discussão com relação a isso que está diminuindo. O impacto na externalidade negativa também seria isso. Os vizinhos que se sentem incomodados no aluguel de casa. Poxa, você é vizinho de uma pessoa que aluga a casa dele para a economia compartilhada, assim, né, para aluguéis, né, da economia compartilhada. Aí sempre aquela troca de pessoas que estão ali, e aquela vem pessoas diferentes e tal, e aí tem um impacto negativo que as pessoas não estão acostumadas com barulho, com música, com a maneira como as pessoas utilizam aquela casa. Com a presença de estranhos. E essa questão da distribuição de renda mesmo, que a renda vai sendo distribuída de forma desigual. É o grande lance, a grande sacada de que as pessoas realmente estão questionando a economia compartilhada, né, dentro dessa questão, que envolve essa nova narrativa, essa narrativa. Então você vê aí um bem-estar desigual, entre outras. Então você vê
externalidades negativas que aumentam as desigualdades sociais, reforçando cada vez mais estruturas, como eles dizem, para essa nova narrativa, estruturas dominantes. Né? Então, enfim, existem autores que gostam de trabalhar com essa ideia. Né? Mas o que acontece? Pensam dessa maneira, vamos falar assim, pensam dessa maneira, né? Pensa a economia compartilhada dessa maneira. Então, esse modelo de negócio, para alguns, usufrui uma parcela do mercado para incrementar seus lucros, assim como nos negócios tradicionais. Né? Aí você vê toda uma questão que envolve uma transação determinada, determinadas transações que aparentemente não diferem da economia tradicional. Na verdade, você vê que qual a diferença dessa economia para a economia tradicional? A maior diferença é que reduziram os custos e gerou um monte de externalidade negativa, né? Por causa do barateamento, e aí as pessoas desempregou um monte de gente, ou pelo menos reduziu o salário de muita gente. E às vezes desempregou, né? Porque se você aumenta esse tipo de plataforma, imagina quantos taxistas, quantas pessoas do mercado tradicional, quantas pessoas do setor de turismo, de hospedagem, tudo, vai ter que ficar de fora por causa que a empresa tradicional vai ter que reduzir seus custos. É essa que é a questão. Né? Então, você vê aí que o seu principal objetivo é realizar transações financeiras entre pessoas, aproximando vendedores de consumidores. É que é realmente o objetivo da economia compartilhada, realmente aproximar consumidores, aproximar produtores. Né? Esse é o seu principal objetivo. Quando você pensa, o objetivo da economia compartilhada, diminuir as distâncias. Só que quando você pensa, vai diminuir as distâncias, mas de maneira a produzir mais desigualdades, talvez, de renda, porque alguns que vão continuar ganhando por meio de plataformas pagas, muita renda, enquanto outros em plataformas que não são pagas conseguem realmente promover igualdade de renda. Então, são essas externalidades que eu queria apresentar para vocês, dos contextos econômicos e sociais, a situação da vulnerabilidade que isso pode causar em termos de trabalho e acesso a emprego e renda. De fato, existem várias situações no qual tem sido produzido, né, situações que têm melhorado a geração de emprego e de renda, mesmo com as plataformas pagas. Também a plataforma paga não é um grande vilão. Né? Para alguns, cerca de, eu acho que 50 mil empregos foram produzidos globalmente por meio de geração de renda de pessoas que têm tempo livre. Existe registro de aproximadamente 50 mil. Isso, se eu não me engano, são dados de 2018, né? Então, existem pessoas realmente no mundo que têm se beneficiado. Agora, a grande questão é as narrativas. E aí eu quero compartilhar finalmente com vocês a minha tela para discutir essa questão das narrativas, tá? Quero discutir as narrativas com vocês. Quais são as narrativas existentes? Como considerar essas narrativas? É o objeto desse artigo, né? Está aqui, economia compartilhada e os contextos econômicos e sociais. Esse texto aqui é um texto que vai cair na prova, né? A economia compartilhada e os contextos econômicos e sociais. Revista de Administração Mackenzie, esse é o link. Eu disponibilizei também para vocês no início das nossas aulas, tá? Então, realmente já apresentei para vocês aqui realmente que esse contexto aqui é objetivo e tudo com relação à economia compartilhada. Nesse artigo, o objetivo desta pesquisa foi compreender como os contextos econômicos e sociais influenciam no potencial transformador da economia compartilhada. Então, análise de contexto. Então, o objetivo é análise de contexto. Para fazer essa análise de contexto, usou-se um paradoxo dos benefícios sociais e aumento de desigualdade com relação a plataformas. A grande sacada é essa, plataformas, em termos de plataformas. Então, nós estamos analisando em termos de plataformas, tá? Então, é isso. E aí, vamos analisar um pouco dessas narrativas, tá? Existem alguns números aqui, ó. O novo modelo de negócio da economia compartilhada representa um crescimento estimado de 20 vezes em 10 anos, passando de 15 bilhões em 2015
para uma expectativa de 335 bilhões em 2025. A PricewaterhouseCoopers, essa empresa de projeção, de análise de mercado, fez essa projeção também observada para a Barnes e Mattson, 2017, Munhoz. A Uber, por exemplo, em 2017 já atuava em mais de 70 países e seu valor de mercado estimado em 70 bilhões posicionou como uma empresa de tecnologia privada mais valiosa do mundo. Tanto a Uber quanto a Airbnb são empresas que representam o rápido crescimento da economia compartilhada. Então, por isso que eu estou falando da Uber e da Airbnb, que são as empresas de economia compartilhada mais icônicas de plataformas pagas. E aí, agora, realmente, vamos analisar as narrativas sobre tudo isso aí. Né? O lance agora é as narrativas. Ó. Então, deixa eu entrar logo aqui para nós pensarmos um pouco. Conforme relatório lançado em 2017, tá, isso aqui deixa para lá. Tá. Framework teórico para análise das narrativas de mudança. Então, aí, conteúdo da narrativa. Algumas narrativas que podem ser consideradas. Ó. Por que o mundo tem que mudar? A narrativa, né? Algumas pessoas falam, não, porque tem que gerar mudança, porque a economia compartilhada surge para isso, mas por que tem que mudar? Qual a justificativa disso aí? Quem são os atores relevantes nesse processo de mudança? Quer dizer, vão continuar com empresários, com pessoas que realmente já estão no mercado, com pessoas que estão também sendo incluídas nesse novo mercado. Quem são os atores? Você consegue agora, nesse novo modelo de economia compartilhada, esse de economia, incluir pessoas sem precisar diretamente remunerá-las, mas elas vão se remunerar porque elas vão usar o aplicativo. Você não tem uma relação, então, aí em tese, de patrão empregado. Em tese, né? Como é alcançado o futuro desejado? Aí o enredo. Como é alcançado o futuro desejado? Qual o enredo desse novo futuro? E aí você tem aqui, dessas narrativas, quais os problemas atuais? Problema ambiental, problema político, problema de emprego, de renda, crise econômica, pandemia. Qual é o futuro desejado? Onde você quer estar daqui a algum tempo? Quem são os atores trabalhando no futuro desejado? Quem são essas pessoas que estão trabalhando nisso? Quem são os autores que apoiam o futuro desejado ou se opõem a ele? Quem está realmente contribuindo para a economia compartilhada, nesse novo modelo de negócio da economia compartilhada? Né? E aí, a grande sacada é essa, que você vai dizer, não, quem é contra isso é quem é da economia tradicional. Aí você pode colocar um monte de coisa, né? Aí, por isso que nós estamos discutindo, em outras aulas, nós discutimos regulação, fiscalização, o futuro do direito, nós discutimos a questão dessas gerações. Qual desenvolvimento da atividade leva ao futuro desejado? Que tipo de desenvolvimento é esse? Onde eles ocorrem? Está realmente incluindo as pessoas? Estão. As pessoas que não tinham acessos, elas estão sendo incluídas. Quer dizer, o sistema ele não está conseguindo engolir e comercializar totalmente todo mundo, porque tem gente que está usando plataformas pagas e não pagas para trocar, para vender. Você está precisando de uma outra coisa, uma coisa que não é fornecida no mercado tradicional. O mercado tradicional vai deixar de existir? Vai ser superado? Não. Mas vocês viram aí as questões que podem ter no conteúdo de uma narrativa. As narrativas têm várias coisas com relação a essas coisas de futuro, né? As narrativas são essas, né? Então, aí, de mudança, porque as pessoas querem mudança. O papel da narrativa. Qual o papel das narrativas? A mudança dos processos de mudança social. Quais são os papéis das narrativas? Que papéis as iniciativas de inovação social atribuem às suas narrativas ou práticas narrativas? Que papel as narrativas de mudança, de iniciativas de inovação social desempenham no processo de transformação da sociedade? Então, você vê aí várias narrativas prós, narrativas contra, narrativa de mudança, narrativa de quem são os inimigos da mudança e tal. Aí, de repente, a pessoa tem algum tipo de paixão política e diz que é aquela, é fulano, é ciclano, é beltrano. Mas nós estamos vendo aí que é um processo de geração de emprego e renda. Existe um processo de distribuição de renda aqui, quando nós analisamos esses aplicativos. Né? Com e sem fins lucrativos. Construção da narrativa. Como a narrativa de mudanças são construídas?
O que realmente promove essa construção? Em que atividades os atores se envolvem para construir uma narrativa compartilhada de mudanças? Quais são as atividades que eles estão envolvidos? Como a narrativa de mudança se relaciona com a narrativa da sociedade dominante? De que maneira a construção da narrativa é mediada por tecnologias e infraestruturas de informação e comunicação? Então, você observa que existe nessa internet 3.0, nessa quarta revolução industrial, apresentada por Klaus Schwab, ali do World Economic Forum, sobre essa mudança da internet, né, da internet das coisas, tudo está interligado, está realmente contribuindo muito para muitas conexões, de maneira que, se você precisa de uma coisa, tem uma outra pessoa que rapidamente você consegue num grupo, no Facebook, grupos que são construídos só para isso, de troca, de venda de produtos, de serviços, no Instagram e tudo. Então você vê toda uma construção social, um ambiente de mudanças por causa nessas novas esferas de tecnologia. Né? E aí, o senso de comunidade. Né? Você tem aí alguns sensos de principais dentro das principais narrativas. Netnografia, a grafia da net, ajudando-nos mutuamente, renovamos comunidades de apoio, força e confiança, comunidade construída com raízes, construindo confiança, criando redes. Então você vê aí a netnografia, ou seja, a grafia da net, é discurso, a narrativa da net, da internet, é que nós estamos vivendo numa sociedade de web, de teias, de conexões, e você tem aí todo um contexto. Né? Entrevistas, em todas as oportunidades eu divulgo o site para que as pessoas possam ter conhecimento de usar essa plataforma, que pode beneficiar as pessoas de baixa renda, com dificuldade financeira, para adquirir os objetos que elas gostam, né? Então, isso cria um impacto social muito grande. E, de alguma forma, esse é o meu benefício. A satisfação do outro é o meu benefício. Então, você vê aí o discurso da narrativa. E, de fato, pessoal, tem muita gente compartilhando coisa gratuita. Né? Por exemplo, eu disponibilizo gratuitamente na minha página, lá no YouTube, material gratuito. Mas tem muitas outras pessoas também disponibilizando materiais. Aí você vê uma disputa e uma diferença entre os materiais, alguns analisam a qualidade do material, o objetivo, teu objetivo é diferente. Alguns são concurseiros e querem que eu apresente mais coisas de concurso. Aí tem alguns que são... Eu não consigo agradar todo mundo, não dá... Então, as pessoas vão produzindo materiais gratuitos e disponibilizando e compartilhando. E você vê agora essa internet, que informação você consegue. Você quer alguma coisa sobre economia compartilhada, sobre língua, sobre aprender chinês? Você tem gratuitamente na internet um monte de gente ensinando chinês. Eu estou falando chinês até por causa aqui da expansão da China, né? Então, você precisa pelo menos falar Ni Hao Ma, Ni Hao, Guangzi, né? Como é que você está, como estão as coisas. Quer dizer, você acaba aprendendo línguas e aprendendo um monte de coisa que você não tinha acesso antigamente. Né? E aí você vai aprendendo um monte de coisa na internet. Né? Aqui, reports, né? O Free Cycle, o ciclo gratuito, né? Free Cycle, é outra plataforma projetada para incentivar a reutilização em vez de descartar itens indesejados, mas ainda úteis. Possui mais de 9 milhões de membros em todo o mundo, em mais de 5 mil comunidades de grupos locais. Ele permite que as pessoas publiquem seus produtos indesejados online para que outros locais interessados possam pegar e reutilizar. O Free Cycle existe desde 2003 e atualmente possui 62 grupos participantes nessa cidade, NSW, segundo Deloitte, 2017. Eu acho que, na verdade, deve ser não só uma cidade, mas uma organização. Tá? Olha só, pessoal. Então você vê aí o Free Cycle como uma plataforma de troca, mas existem várias plataformas de troca. O pessoal está trocando no Instagram, troca coisa no Facebook, compra coisa e vende coisa por um preço muito menor, muito mais barato. Então você vê a reutilização. Quando você vende em plataformas OLX, coisas muito mais baratas, coisas que você já
não quer mais utilizar, você tem aí você está dentro desse processo de economia compartilhada, né? Reduzindo, porque você está fazendo, contribuindo para o reuso. Você não precisa daquele objeto, uma outra pessoa vai reusar aquele objeto seu, que está em boas condições. Né? 6 em 6 meses, observa o que você não usa mais na sua casa e não tem mais intenção de usar. Melhor você vender ali na OLX, nessas plataformas aí, para poder realmente conseguir um dinheiro. Né? Você precisa ter uma conta para pagar. 6 meses, pessoal, se você não usa mais uma coisa, pode colocar lá na plataforma para vender, porque dificilmente você vai continuar usando um produto assim. Aqui você vê na etnografia da equidade. Da equidade agora. Nós vemos aí da ciência de comunidade, né? Da equidade. Fala assim: uma hora é igual a um crédito. A regra 1.1 está profundamente enraizada na ideia de que, independentemente de valorizarmos o que fazemos de maneira diferente, compramos uma igualdade fundamental como seres humanos. Né? Time Bank USA. Então você vê aí a ideia de 1 a 1, você realmente trabalhar com as pessoas, essa ideia realmente de você estar fazendo essa valorização do trabalho, valorizando o ser humano, é uma etnografia, está aí na internet, essas ideias de 1 a 1. Na etnografia, outra da etnografia de equidade. Nosso objetivo é contribuir para a diminuição da desigualdade, valorizando a diversidade, cuidando com o meio ambiente. Evento Colabora Métrica. Então você vê a outra etnografia que você vê na internet, ou seja, essa grafia de internet, discursos, as narrativas. Quem não viu essa narrativa? Acho que a maior parte das pessoas já viram essa narrativa. Né? Vamos chamar de reduzir a desigualdade, problema ambiental e perere parará. Entrevista aqui, ó. O banco de tempo nada mais é do que um banco onde a moeda corrente é o tempo. Ele não dá conta de todas as diferenças que nós temos, mas ajuda bastante a tornar mais equânime as relações. Então, essa aqui é o tipo de equidade chamada entrevista, né? Então, aqui nós vemos aqui a evidência da narrativa para oportunidade de renda para plataformas com fins lucrativos. Ó. Aqui, a narrativa, ela diz o seguinte, em termos de oportunidade de renda, de você participar, né, do processo de renda. A economia compartilhada transformou o mercado de trabalho em benefício de milhões de trabalhadores. Está capacitando uma nova classe de microempreendedores que são financeiramente recompensados por compartilhar seus conhecimentos, recursos e serviços. Isso levou ao aumento do nível de renda dos indivíduos, especialmente aqueles de segmento socioeconômico baixo. A entrevista de plataformas será um benefício social através da introdução de membros dos estratos sociais mais baixos à tecnologia mais recente, e também familiarizando com o inglês, o que aumentaria a sua perspectiva gerais de empregos e sociais. Né? Então você vê aí o contraponto do discurso dessa narrativa. Qual é o principal elemento? É a oportunidade de renda. Falando dos menos favorecidos, dos mais favorecidos. Aí você vê um novo contexto que é remontado aqui para poder ter uma narrativa para apresentar para os usuários da internet. Certo? A outra aqui que nós vemos aqui, ó, de entrevista, é o caso do Benito. Ele deu o depoimento de que ele mudou de vida, a vida dele, e começou a trabalhar. Aí ele disse que ele viu que tinha mudado mesmo quando um dia ele chegou em casa e a mulher veio dizer: Bah, Beto, como tu tá bonito. Porque todo dia ele chegava em casa com dinheiro. Ele começou a pagar as contas dele. O trabalho na garupa acabou, aquele negócio de fazer força, carregar e tal. Vocês vê muito na etnografia parecida e muito de narrativa muito parecida com aquelas páginas de trader, aquelas páginas de trader que você, não, é só para cima e para baixo que você vai clicar e você vai ganhar e você tem que ver a direção da seta. A etnografia é muito parecida, a narrativa é muito parecida, né?
É muito parecido, vocês observam. Essa aqui é uma oportunidade de emprego, de renda. Então você vê aí narrativas em vários tipos de plataformas, né? Para poder realmente aumentar o número de usuários nelas ou manter esse número de usuários e aumentar mais ainda também. Grã-Bretanha, mais da metade, 54% de sua atividade econômica, sua atividade de economia compartilhada, como apenas uma forma de ganhar algum dinheiro extra, ao invés de um status de emprego formal. Então, lá na Grã-Bretanha, o que ele está dizendo? As pessoas usam como uma renda extra. Ela não usa a economia compartilhada como uma coisa para você realmente ganhar um rendimento, né, que vai ser perene, né, sua atividade principal, oficial, vamos dizer assim. A outro report aqui, Estados Unidos, os indivíduos podem obter uma renda flexível de ativos subutilizados e os subconsumidores podem obter acesso a itens caros que de outra forma prefeririam não possuir. Então, você observa aí, são novamente aquele mesmo discurso, né, que menos favorecidos, mais favorecidos, utilização de subutilização de produtos para realmente consumidores para terem mais acesso. Os discursos as narrativas são muito parecidas nesse sentido, né? Você tem aqui evidências de narrativa de oportunidade de renda para plataformas com fins lucrativos ainda. Oportunidade de renda extra, né, uma netirografia aqui, ó, da Airbnb, 2019, não é muito distante. Ó. É uma maneira de ganhar uma renda extra fazendo coisas que gosto de verdade. Né? Então, você vê aí, quem não gosta de fazer coisas que você trabalhar com coisas que você gosta, mas nem sempre nós podemos fazer isso. Né? Mas aí você vê uma datilografia aqui clássica. Aqui um report, né? Necessidade de regulamentação. Os governos locais, estaduais e federal devem regular pelo menos alguns aspectos da economia compartilhada. Verdade. Verdade? É. Né? Senão, alguns aspectos devem ser considerados em termos de regulação. O fórum reuniu retomadores de decisão do governo, empresas de economia compartilhada, especialistas, líderes do campo para discutir como abordar os desafios regulatórios da economia compartilhada. Desafiador, viu, pessoal? A falta de formalidade existente nesse mercado, todo esse contexto de economia compartilhada é desafiador para os governos regularem. Necessidade de regulamentação. Aqui outro report. Olha. O rápido crescimento de algumas dessas plataformas provocou um debate considerável sobre a aplicação da regulamentação estadual e local. Essas plataformas e os fornecedores que a utilizam. Por um lado, medidas regulatórias apropriadas podem proteger os consumidores, promover a segurança pública e cumprir outras metas governamentais legítimas. Por outro lado, uma regulamentação desnecessária ou excessiva pode reprimir a inovação disruptiva. Os legisladores e reguladores devem equilibrar essas considerações concorrentes. Então, realmente o equilíbrio que se pretende chegar com a economia compartilhada. Né? Outro report aqui, da fonte do report, sobre necessidade de regulamentação. A experiência até o momento sugere que a formulação de políticas que efetivamente aproveitem os benefícios da economia compartilhada exigem a criação da estrutura de habilitação correta, com bases em um conjunto de princípios orientadores. Então, realmente precisa de um norte, precisa realmente haver algum tipo de regulamentação, não realmente exacerbada, que desencoraje, mas que motive. Então é isso, pessoal. Eu queria realmente considerar isso aí com vocês, sobre a economia compartilhada, sobre essa construção de plataformas com e sem fins lucrativos, essas alternativas à economia tradicional que existe na economia compartilhada, as discussões que existem. Realmente há indícios de que quem se beneficia mais são os detentores de usuário das plataformas pagas, mais do que elas promovem menos benefícios econômicos, sociais e inclusão do que as plataformas gratuitas. Há realmente discussões de que realmente a economia compartilhada ela realmente oportuniza a renda, né? Pode oportunizar a renda, né? Mas, ao mesmo tempo, os que são detentores dessas plataformas e ganham com isso podem ainda aumentar ou agravar os contextos socioeconômicos e a vulnerabilidade das pessoas. Né? Então, realmente, o objetivo aqui dessa discussão foi exatamente fomentar essa questão da vulnerabilidade que pode ser gerada com plataformas pagas e ainda manter
uma estrutura tradicional, meio que mascarada de economia compartilhada, quem sabe, né? É uma discussão, beleza? Então, obrigado aí, valeu aí por esse momento de aula, beleza? Valeu mesmo, estamos juntos aí para falar sobre economia compartilhada e discutir temas de economia.